Tá ao vivo? Tá ao vivo. E aí, bom dia, pessoal, tudo jóia? Meus amigos aí. Poxa, que satisfação. Ontem fiz aquele testezinho, nunca tinha usado essa coisa de live, aceitando aí um convite de vocês mesmo para contar um pouco dessa história doida aí, que foi essa minha aventura de perder esse peso todo. E o tema, né, dessas lives que eu quero fazer, contando essa história, deixou algumas pessoas griladas, né? Deixa eu só tirar aqui para não interromper a gente. Isso, pronto, tá tudo silenciado aqui. Então o tema né, perder 80 quilos foi fácil, perto de ganhar 10. Então tem coisa nessa história, né? Vai ter reviravolta, vai ter uma parte mais dura da história, mas eu quero acrescentar a todo mundo. Eu acho que isso não pode ficar comigo só. É uma experiência maravilhosa que eu passo e que eu passei. Toda a trajetória tem vários lances que foram fantásticos, mexem com a crença transcendente de muita gente, ou não mexe, pelo contrário, pode ser até que em alguns momentos até reforce o conceito científico de algumas coisas. Eu quero contar tudo com calma, para não esgotar a paciência também de todo mundo, mas eu quero deixar isso aqui. Eu não sei como é que o Instagram faz isso, mas eu quero deixar isso aqui gravado, que aí eu fico tranquilo. Né, principalmente nessa época de pandemia, muita gente pediu, poxa, conta, então tá bom, vamos devagar, cada dia a gente entra num aspecto da coisa, mas seguindo mais ou menos a timeline do que aconteceu. Bom, por que agora? É que por causa da pandemia, não estou encontrando mais ninguém, estava louco para rever vários, alguns colocaram aí, né, como a Juju, que tá com saudade, também estou morrendo de saudade. Fala, Valmor, tudo bom? Também a Rosne, nossa, Rosne, responde o WhatsApp que você vai ver que eu tenho falado com você. E essas pessoas, então, sentindo muita falta de todo mundo, me deu vontade, então, de tentar falar com todos os amigos ao mesmo tempo. Então tá aí, né? E eu também, logicamente, essa coisa de que é um momento em que as pessoas estão se testando muito, estão se testando muito em termos da autoconfiança, da autoconsciência, né? Da autorresponsabilidade. E o que é esse conceito todo, né? A gente tem muita, agora com a coisa a distância, existem muitas pessoas, bons profissionais do coach, né? Da matéria do autoconhecimento, e as pessoas falam assim, pô, tem uns papos do pessoal do coach que às vezes eu fico assim. Então, no meu caso é diferente, porque eu primeiro sofri a transformação e depois fui fazer um processo de coach. E é engraçado que eu passei a contar para os coaches daquilo que eles falam, o que realmente funciona e o que é papo. Pô, mas tem papo furado de coach? Tem. Quando o coach fala para vocês assim, vocês vão conquistar tudo aquilo que vocês querem. Basta vocês terem firmeza no pensamento. Peraí, cara, talvez o nosso querer seja 2% de qualquer coisa. Existe uma camada enorme de coisas que nós não controlamos. Eu sempre quis abrir um restaurante. Abriu o restaurante, vem a pandemia, já era, o restaurante fracassou e você que não quis direito? Não, é porque existem muitas coisas conceituais e algumas pessoas que não tiveram muito tempo, né, ou não estudaram bastante a matéria daquilo que se propõe a fazer e aquilo fica meio vazio. Então eu vou falar para vocês nessa história toda que eu passei, o que realmente, mesmo sem ter coach, é verdade e funciona. A história então começa em julho, eu vou me confundir, mas aí quando eu continuar a história eu corrijo aquilo que eu errei, pode ficar tranquilo. A história começa em julho de 2011, então ela está fazendo agora 9 anos e ano que vem então fecha os 10, e é por isso que eu quero nesse tempo fazer essa história toda. E começou eu estava trabalhando no meu auge dos 160 quilos, eu digo 160 quilos porque há quem diga que era um pouco mais, mas eu fico meio aflito quando falo que era mais de 160, eu gosto de falar que é 160. Eu sei que a realidade de muita gente é muito mais de 160, tá tranquilo. O número é o menos importante, garanto para vocês. Então eu estava lá no auge dos 160 quilos, já vivendo todos os frutos ruins da obesidade, por exemplo, litíases 1000, a gente às vezes não associa, né? Mas cálculo renal tem muito a ver com obesidade. Vesícula biliar, eu tinha um cálculo que era um ovo de galinha. Não é brincadeira, não.
colicistite de repetição, complicadíssimo. E eu estava vivendo essa fase muito complicada, né? De maus hábitos. A pessoa às vezes fala assim, não, mas a obesidade, ela tem que ser reprimida. Primeiro, existem várias formas de você ter muito peso, né? Peso alto na balança não significa obesidade, isso está cada dia mais provado. E peso baixo também não significa saúde. Então, calma. Mas, por exemplo, existem pessoas que são obesas porque são edemaciadas, né? Não seria obesidade o melhor termo. Então, o peso da balança, desapeguem um pouco desse número e vão pesquisar o que está acontecendo com vocês. Quando eu falo obesidade aqui no sentido de uma coisa que precisa ser combatida, é a obesidade baseada em maus hábitos, tá? Em maus hábitos. Então eu tinha muitos maus hábitos, terríveis. Eu era capaz de tomar um café da manhã enorme, sair, chegar no trabalho e comer mais 200 quilos de porcarias que não acrescentavam nada e achava que estava bem nutrido. E aí, às vezes, a obesidade faz a gente entrar num transe e dizer, não, mas eu sou saudável, mas eu sou gordinho, mas eu sou cheiroso. Ninguém gosta de ser obeso. O que eu gosto de dizer é o seguinte, num evento desses de motivacionais, falaram assim, quem quer ganhar R$1 milhão, levanta e vai para ali. Todo mundo levantou e foi indo, que todo mundo tinha certeza que iria ganhar R$1 milhão, ninguém tem dúvida. E aí a pessoa que promovia o encontro falou assim, não, mas só um minuto. Se ao invés de R$1 milhão, a pessoa quiser saber que vai conquistar o seu peso ideal e não vai sair dele, vai para o outro lado, tem que escolher. Cara, eu garanto que metade da plateia foi para o outro lado. Porque a questão do peso é muito intrínseca para a gente, porque existe uma deflexão em cima do que o peso representa. Pensa bem, o peso é muito mais do que a gente imagina. Uma das poucas coisas que passam livremente pela placenta é a glicose, por exemplo. Tanto que a mãe que é obesa, a mãe diabética, pode ter neném GIG, né? Então ali a glicose, ela é quase que uma unidade do ser humano que carrega um valor muito grande. E nossa relação com ela, quando eu falo glicose, vocês entenderam, né? Nossos geradores de energia na fonte alimentar. Claro que isso tem uma simbologia epigenética, como cada um quiser chamar. Esse consumo de caloria, ele é muito mais do que a gente imagina, tá? Sem dúvida nenhuma. Então a minha história começa no auge de um consumo irresponsável e baseado em maus hábitos da glicose e dos seus coleguinhas. E sim, com 160 quilos eu trabalhando, comecei a sentir uma dor aqui no peito, e como eu era muito pesado, achei que a dor fosse por motivo de má postura. Fui me acertando, fui me consertando, né? E o tempo que eu queria falar... Então deixa só eu fechar aqui, que amanhã a gente continua, tá? Aí amanhã eu já vou mais direto para a história, não introduzo tanto. Então comecei a sentir uma dor. Comecei a me curvar muito, mas isso é muscular, eu vou me acertar e tal, não sei o que lá. Fui me curvando e tal. E continuei trabalhando. E olha, trabalhando num lugar que eu amo, lugar que eu adoro. Hoje em dia não trabalho mais nesse lugar, mas eu gero serviço. A minha transformação não foi só corporal, foi em termos de carreira. A gente vai falar de algumas coisas assim, se vocês acharem que deve. E aí aquilo foi me doendo, ainda eu fui me curvando. E aí, não sei se está aí ao vivo agora. Rodrigo, beijo para você. O Rodrigo, que é meu colaborador, é o meu afilhado, né? Eu gosto de chamar de afilhado. Não tem ninguém trabalhando para mim, graças a Deus. Eu tenho afiliados e colaboradores. E aquilo começou a me doer pra caramba. E ele falou, olha, doutor, você tá meio, né? Você tá branco. Eu falei, Rodrigo, eu sou branco. Ele falou, não, mas você tá reinventando o conceito do branco. Você tá com a repaginação do branco. É um branco plus. Aí eu falei, não, mas que também essa dor tá me incomodando, mas eu já tô pegando uma posição. E o Rodrigo falou assim, não, eu quero saber o seguinte, essa posição vai continuar assim, a 1 palmo de distância do chão, ou vai parar antes, né? Porque você está quase no chão caído. E não é fácil te levantar. Então eu falei, caramba, eu tô infartando. E aí fui levado para o STAR, dali fui para emergência, e aí toda aquela coisa que quem já passou sabe, né? As medicações são invasivas, e aí vem enzima positiva, eletrocardiograma, o bagulho do T, que eu sou radiologista,
pré-condição é não entender nada de coisa nenhuma, né? Só de foto. Então aquilo doendo e tal, e aí enzima positiva, eletro e tal, e eu, cara, só conseguia sentir, sabe o quê? Nem medo. E aí numa próxima eu quero falar um pouco também de emoção categórica, para que serve essas emoções que a gente tem, como é importante a gente colocar nossas emoções em algum lugar. Em algum lugar ela funciona. Tem gente que triste gera muito. Tem gente que faz... existem óperas e sinfonias inteiras baseadas no momento que a pessoa está deprimida. Não é porque a pessoa é triste que ela não tem energia para fazer as coisas. A pessoa não tem energia para fazer as coisas quando ela não sabe onde colocar aquilo que ela está sentindo. Ela não sabe direcionar aquele sentimento. É como se você ficasse com o sol num lugar onde não tem uma bateria solar, né? Ele está ali irradiando e não está gerando nada. Então eu sentia principalmente vergonha. Eu ainda bem consegui colocar esse sentimento em algum lugar. Eu sentia vergonha. Falei, cara, eu sou médico, eu tenho ciência do que eu estou fazendo comigo e tudo isso aqui é essa porcaria desse mau hábito alimentar que está me levando. A vergonha foi virando raiva e a raiva deu aquela motor de arranque para fazer as coisas. E ali, então eu tive alta, passei horrores e aí dei o primeiro passo para frente. Mas o primeiro passo, e que fica essa informação hoje, eu fecho nela. Amanhã eu não vou esquecer de onde eu parei. Vou botar até umas dicas aqui para não me esquecer. E fica então a dica é o seguinte. Não desperdice estímulo, mas canalize de alguma forma. Coloca a sua força, coloca a sua potência em alguma emoção categórica. Algumas falam que são 5, outras falam que são 6, né? Aquelas que a gente sabe pelo desenho animado, medo, raiva, nojo, alegria e tristeza, mas há quem diga que a surpresa também é uma, enfim, isso aí é balela. O importante, botem isso em algum lugar, direcionem, e isso vai dar o sprint. E no meu caso, o sprint foi esse. O sprint foi eu dar o primeiro passo na direção da minha transformação. E amanhã, então, eu continuo daí. Qual foi o primeiro passo? Como é que tudo começou nessa trajetória, onde perder 80 quilos foi fácil, perto de ganhar 10. Até amanhã. Beijo em vocês, meus amigos. Olha tanta gente maravilhosa aqui. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Reencontrar amigos tão queridos e tão amados. Eu queria falar com todos ao mesmo tempo, que já estou sem falar com nenhum há tanto. Então arrumei esse jeito. Amanhã, então, nessa mesma hora mais ou menos aí, eu tenho que ver, mas vai ser na parte da manhã. Continua essa história de onde parou, tá bom? Vai lá para nossa live, então, do perder 80 quilos. Então, tá marcado até amanhã, pessoal. Aí vamos trocando informação, vamos trocando ideia. Ó, vamos pra corrida. Olha como é que tá o dia hoje. O dia hoje tá... Deixa eu ver se eu viro a câmera aqui. Olha que maravilha. Olha que esse céu, depois de um frio transcendental, tá um céu maravilhoso. Vamos pra corrida. Vamos correr que... Vamos correr. Tem que correr.